muito poucas ideias nossas. E se não temos ideias realmente nossas, não podemos ser objetivos com os nossos desejos, com o nosso emocional, não podemos formatá-lo. Saber o que é excesso, o que é capricho, depurar o nosso gosto, aprender a gostar daquilo que é bom. Você precisa saber o que é bom para depois depurar o gosto. Nós falávamos há um tempo atrás aqui também no Lago sobre as máximas egípcias, o Caibalion. Ele dizia que uma das coisas que a gente tem que levar a sério são as coisas que a gente gosta. Que as coisas que a gente gosta geram um padrão de vibração da consciência que você se afiniza com elas. Então não é impune você gostar de coisas grosseiras, de coisas vulgares, de conversas vulgares, de companhias vulgares, porque isso puxa a tua consciência para esse padrão de vibração e deixa você preso aí. Então não pense que gostar de coisas grosseiras é mero hobby, é mera diversão, é impune. Isso gera consequências na vida das pessoas, e consequências sérias. Então existe um filósofo, inclusive do século passado, Sirihan, que dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Entendem como isso é profundo e complexo? E a mente trabalharia para isso. Ela pega um modelo lá em cima e vem para os gostos e diz, olha, eu gosto disso que é bom, isso é mal, porque ela viu. Agora, se você não viu nada, como é que você vai depurar o seu gosto? O que é o bem, o que é o mal? Para quem não tem nenhuma espiritualidade, nenhuma ideia própria, nenhuma visão desse plano das ideias, ele vai ter que copiar esses padrões do coletivo. Pois as coisas são justas, por quê? Porque todo mundo pensa assim. Oi! Começando mais um vídeo. Gente, depois vou gravar como que tá lindo aqui. O dia tá na primavera, hoje tá um pouquinho friozinho, mas o dia tá tão lindo e as flores, as árvores estão tão coloridinhas. Vou mostrar pra você. Olha que lindo. Morar em Seattle é tipo você apreciar até os dias cinzas, porque todo dia é cinza praticamente. Mas é literalmente, cara, é aprender com estar no presente, sei lá, também é uma forma, né, de você apreciar os dias até quando tá cinza, é você agradecer, né, por ter aquele dia. Já eu amo, aprendi a gostar de dia assim, porque aqui fica cinza e às vezes nem chove, e às vezes é uma chuva bem, uma chuvinha bem fininha que nem atrapalha a vida de ninguém. Não é chuva no Brasil que chove para o caramba, né? Chove pesado de molhar mesmo. Aqui não é assim, não. O tema desse vídeo de hoje é para falar sobre por que eu resolvi fazer uma coleção de roupa que fala sobre um livro de filosofia, sabe? Tipo, é difícil, né? É uma coisa diferente, acho que ninguém nunca pensou nisso. Mas o livro, Kybalion, foi o qual eu decidi fazer a coleção sobre, era porque mexeu muito comigo, sabe? Eu sempre corri atrás dessas coisas de sentido da vida, de propósito, de filosofia de vida, sabe? E ao longo da minha vida eu sempre tentava procurar por isso, qual que é a minha filosofia de vida. E aí esse livro, o hermetismo, meio que eu meio encaixei, sabe? Nem tudo tem resposta. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sabe? E aí eu sempre me apeguei nessas coisas do porquê, 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 por que isso é isso, sabe? Eu sou muito curiosa e eu sempre me apegava nas coisas que não têm resposta, nas coisas místicas, super interessada em religião. Tipo, eu cresci numa família católica, assim, indo na igreja, frequentando muito a igreja. Estudei numa escola evangélica e já fui, tipo assim, eu gostava muito, porque eu gostava de entender coisas que não tem
resposta. Mas, então eu ia em igrejas, sempre fui muito aberta para isso, e depois eu encontrei, depois eu fui apresentada para a Umbanda, então foi a Umbanda meio que foi respondendo questões que eu tinha, sabe? Então, eu gosto muito de coisas espirituais, gosto muito de entender culturas, sempre gostei, sabe? E fui buscando os meus princípios e valores através dessas coisas. E o hermetismo, basicamente, assim, abraçou, sabe? Tudo isso que eu buscava. Por quê? O hermetismo, ele na verdade, ele é um conjunto de ensinamentos filosóficos, espiritual e místico, sabe? Então juntava essas coisas do porquê. E aí ele veio do Hermes Trismegistus, que quem não sabe era na mitologia grega, ele era responsável por mensagens, o mensageiro e tal. Mas o Hermes Trismegistus, na verdade, ele é um conjunto, uma mistura do deus Hermes, do grego, e do egípcio Thoth, ou Thoth, que é a inspiração da minha logo do Looks Good. É um pássaro, né, uma cabeça que tem uma lua e um sol. Ele era basicamente muito importante na mitologia egípcia, porque ele era quem media o coração depois da morte, né? Um simbolismo de o quão pela sua obra os conhecerei. Então, o que você fez de bom? O seu coração, aquele tem um valor, tem um peso importante para você passar para uma outra vida confortavelmente, sabendo que você fez o bem, que você seguiu valores, princípios, atribuiu virtudes, entendeu? Então, é uma representação. Então, eu gostei muito e modifiquei o, o logo. Aqui tem muito corvo, então eu coloquei cabeça de corvo. Também porque falam que corvo é muito inteligente, né? E ele é mesmo. Se você dá alimentar ele, ele vai lembrar de você pro resto da vida. Muito doido. Então, voltando ao hermetismo, voltando ao Hermes, esses ensinamentos filosóficos, eles foram muito influenciados pela alquimia, pela astrologia, o que eu amo astrologia, para quem não sabe, e o ocultismo ocidental, entendeu? Então, durante durante essa época, o misticismo, gente, eu vou estar falando muita palavra errada. Então, sempre nessa época onde era muito religioso, então a religião não compreendia esse lado oculto, sabe? Eles a entendiam como uma coisa tipo que era bruxaria, que era uma coisa muito errada de saber. Mas isso, o hermetismo não é uma religião, o hermetismo é uma filosofia de vida, são os princípios que você atribui, sabe? E o que me ajudou, o que o hermetismo está sendo meio que minha filosofia de vida, é que você começa a entender o mundo como ele realmente é. O livro Kybalion, ele é retirado daquele Tábua de Esmeralda, não, aliás, do Corpus Hermeticum. E, se eu não me engano, a Tábua de Esmeralda também é um simbolismo do Corpus Hermeticum. Então, o do Kybalion é uma parte do Corpus Hermeticum. E são leis universais, onde quando você começa a compreender essas 7 leis universais, onde ele menciona Hermes Trismegistus, você começa a ir no fluxo da vida e não aprender, e você não se desespera por quando você está passando pelo pior na sua vida, sabe? Por quê? Porque você vai atraindo virtudes, você vai aprendendo como viver uma vida com calma. Na verdade, o mundo é caos, todo mundo é caos, nada tá parado, e essas leis explicam, sabe? Então, o porquê de eu querer fazer a coleção falando sobre isso é que eu queria, porque depois que eu li sobre isso, comecei a entender e comecei a estudar mais o hermetismo, isso me abriu, obviamente, a filosofia abre a nossa mente muito, porque a filosofia
é você olhar para dentro, a filosofia é autoconhecimento. Então eu queria que todo mundo soubesse, lesse esse livro ou entendesse pelo menos essas 7 leis, porque quando você entende essas leis, você aplica isso na sua vida e funciona, simplesmente funciona, você vive uma vida de princípios, entendeu? Então, vou falar para vocês essas 7 leis. Então, eu vim trazer para vocês o que são as 7 leis herméticas. Essas coisas filosóficas, elas podem parecer meio abstrato, meio difícil de entender, mas na verdade não, porque essas leis, elas estão aplicadas no nosso dia a dia, então a gente consegue ver sobre isso. Então, o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. Tudo está na mente. Quando você acorda e a primeira coisa que você reclama, ai que raiva, o dia está cinza, está chovendo, então está reclamando sobre isso, provavelmente você não vai ter um bom dia, né? Então, tudo muda quando você tem um pensamento positivo, você aprende a lidar com desafios. Então, porque você está ali exercendo um hábito de sempre estar sendo positivo, de sempre enxergar o lado bom das coisas, você está forçando a isso. Então, isso te força a você ter uma mente positiva. Então, o princípio do mentalismo, tudo é na mente. Para a gente querer construir uma casa, a gente imagina como a gente quer essa casa antes. Então, tudo começa na mente. Então, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você lê, que você assiste, você tenta ser coisas que realmente nutrem a sua mente, sabe? Coisas, não que todo mundo faz, mas coisas saudáveis também. Então, a nossa mente, tudo começa pela mente. 2, é o princípio da correspondência. Tudo aquilo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, tudo aquilo que reflete no mundo exterior, reflete dentro de você também, sabe? Quando você está com a casa toda bagunçada, você não consegue pensar muito bem, porque geralmente quando a casa está bagunçada é porque os seus pensamentos também estão bagunçados. Então, você reage melhor quando você pensa melhor quando você está tudo organizado. Então, aquilo reflete um ao outro, sabe? O Hermes, ele tem uma fala que ele diz, o céu, o mapa dos céus está disponível para aqueles que sabem ler. Por que ele utilizava também da astrologia? A astrologia foi muito influenciada pelo Hermes. Então, assim, na minha vida, no meu, isso aplica para mim. Eu gosto de sempre estar aprendendo alguma coisa e eu gosto muito de autoconhecimento também. Então, a astrologia, ela funciona muito com isso. E eu interpreto esse também, sobre o mapa do céu está disponível para aqueles que sabem ler. E justamente eu acho, eu acredito que as danças do planeta refletem muito aqui na gente também, como que cada um vai sentir. Até porque cada um tem o seu mapa astral, todo mundo tem todos os signos no seu mapa. Então, de acordo com que os planetas estão nos influenciando, vai te influenciar em alguma coisa dentro de você também. Por isso que eu gosto muito da astrologia e por isso que eu me adaptei muito sobre o hermetismo, porque eu queria acreditar em algo, ter uma ideologia ou uma filosofia de vida em que colocasse filosofia, astrologia, o ocultismo junto, sabe? Porque coisas que não são palpáveis, os porquês sempre tive. Então, a astrologia, ele me ajuda, me auxilia muito também a estar presente, a entender aquilo que eu estou passando, a entender que, porque se a lua influencia os oceanos, a gente é 70% água, nosso corpo é pura água, então as águas falam sobre as emoções, tudo influencia dentro da gente, a lua influencia dentro da gente, tudo é um simbolismo, então a astrologia para mim funciona como uma bússola também, sabe? O terceiro é o princípio da vibração, então
nada está parado, está tudo em movimento, você está o tempo inteiro pensando, você está toda hora sentindo emoções, as plantas, vento, está tudo se movendo, objetos têm vibrações, então isso na prática se aplica como se você entra em um certo lugar e aí você não se sente bem com aquilo, sabe? É a energia do lugar que não combinou com a sua. Então, existe vibrações. E todos os lugares que eu morei, eu sempre gosto de ter um lugar favorito para poder ficar olhando, observando, né? E tem um lugar aqui em Seattle que é justamente esse o princípio da vibração. É o view de Seattle todo e você vê tudo, as pessoas caminhando, carro passando, a cidade acontecendo. Então você para e você reflete, tipo, cara, tá tudo acontecendo. Nada vai parar porque eu tô sentindo isso, sabe? Então, a partir disso você já consegue entender que vai tudo vibrando ali. Nada tá parado, tudo está em movimento, então você tem que aprender a filtrar aquilo também, as coisas que você começar a sentir, né, perceber esses tipos de vibrações que você gosta, o que não. 4 é o princípio da polaridade. Tudo tem o seu oposto. O oposto são os extremos da mesma coisa. Por exemplo, os extremos da caneta. Já expliquei isso, né, aqui no meu outro vídeo, que, por exemplo, na vida, o frio e o calor, eles ambos são temperaturas, né? Só que um frio é um calor, mas não deixam de ser temperatura. Então, toda polaridade, todo o extremo é a mesma coisa. Então, você é muito essa posição política e você é muito essa posição política, vocês são a mesma coisa, são dois, são tudo, tá ali no extremo, entendeu? Criticando o outro, mas na verdade você está fazendo a mesma coisa que o outro. É igual aquele meme do Spider-Man, um apontando pro outro, esses são os opostos. E a tristeza e a felicidade também são opostos que podem mudar, você consegue. Quando você está ali triste, você é uma pessoa que consegue controlar a cara, consegue ficar feliz. E então são estados que você consegue mudar. E a quinta é o princípio do ritmo. O princípio do ritmo tudo tem ciclo. Tudo tem ciclo, você olha, verão, inverno, tudo tem ciclo, tem momentos difíceis, tem momentos fáceis. Então, você já sabe que tudo tem ciclo, você vai ter um momento ruim, vai ter todo momento difícil que você está passando na vida. Você sabe que vai passar e depois você vai ter um momento bom e você também vai saber que todo momento bom não é para sempre. Se você sabe que tudo é ciclo e tudo é altos e baixos, não tem por que você ficar ansioso com o futuro, né? Então você se balanceia naquilo, naquele ritmo, sabe? De coisa do caos. Se a vida nada tá parado, então vamos seguir a vida. Se a vida tá assim, vamos supor, ó, um exemplo, tá ali, nada, como eu falei com vocês no outro vídeo, é muito fácil você estar aqui nos extremos, né? Mas o mais difícil é você estar aqui no meio. O aprender o ser humano é você estar aqui no meio. Então, se você sabe que a vida balança, que tem altos e baixos e que está tudo em movimento, então você consegue balancear aqui, ó, entre aqui, outra ali. Então, quando momentos difíceis vai vir, você aprende a lidar com isso. Momentos felizes também vão vir e tá tudo bem, aproveita. E o negócio é entender que ciclos acontecem, é natural da vida. 6, essa todo mundo conhece, que é a causa e efeito. Então, nada acontece por nenhuma razão, né? Por exemplo, não adianta você plantar abacate e colher maçã, porque isso nunca vai acontecer. Então não adianta se passar por vitimismo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Você escolheu as consequências. Você escolheu nesse caminho. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso no dia a dia, né? Vamos ser adultos e entender que isso que está passando aqui dentro de mim não é o outro que é o responsável, foi eu que colhi tudo isso, e aprender com as nossas emoções é bem importante. Então a causa e efeito são tudo frutos das nossas ações, entendeu? Se você trata todo mundo com gentileza, provavelmente você vai ver um mundo também mais gentil. Então aquilo que você vê também
Tudo, se você parar para pensar, essas leis, tem algum exemplo que você pode aplicar na vida, mas e de fato, você aplica isso na vida, entendeu? As nossas ações falam muito mais do que um post no Instagram. E a sétima é o princípio do gênero, que tudo tem o masculino e tudo tem o feminino, e não estou falando de gênero aqui do ser humano, sobre criação e receptividade, porque quando a gente tem uma ideia, energia masculina. A gente precisa desenvolver essa ideia, energia feminina. Então, quando eu tenho, nossa, tive uma ideia, energia masculina, aí você começa a pensar como desenvolver essa ideia. É a energia feminina, abraçando essa ideia, e você usar a ação, desenvolvendo essa ideia. Então, a energia masculina e feminina está dentro de todo mundo. Essa é uma ideia, eu acho muito bonito isso, dessa parceria, né? Tipo, só para você ter uma ideia, você tem ali a energia masculina e feminina. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso um todo. Você consegue aplicar o seu princípio, os seus valores e a sabedoria, porque é isso que o ser humano mais precisa. Lá no Instagram, lá no TikTok, não tem nada disso, não tá disso. Você tem que olhar para dentro. Quando você começa a se frustrar com coisas e não saber controlar essa frustração, essa ansiedade, essa angústia, procura filosofia, procura aplicar essas 7 leis no seu dia a dia, como as coisas melhoram. Então, foi assim que eu encontrei minha filosofia de vida. Todo dia você acordar e querer aprender alguma coisa. Você fazer a sua vida valer. Tá chovendo. É fazer a sua vida valer aqui na Terra, sabe? Você tá fazendo o que aqui de bom? O que? Além de construir você mesmo, além de querer fazer parte de algo bom para alguém, sabe? Então, acho que essas coisas começam a bater muito na porta. Quando a gente faz 30 anos, a gente está lá no nosso retorno de Saturno, porque Saturno é responsabilidade. Então, a gente está com 30 anos, a gente se vê olhando em volta e pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu quero ser? O que eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? E vem um sentimento à toa que machuca. Então, se você não saber lidar com essas frustrações, esse sentimento, esses desafios que a vida te dá como presente, porque essas experiências são presentes de Deus, do universo, essas coisas que acontecem com a gente, sabe? Então, seja alguém que busque sabedoria, que busque sempre tentar ser alguém melhor. E é isso que a gente está precisando na humanidade. Se uma pessoa conseguir ser, isso reflete e dá muito certo, né? Dia chuvoso novamente. Esse barulho desse pássaro é muito engraçado. Parou agora na hora que eu... Olha o medo que dá de passar na rua agora. Meu Deus. Olha o esquilo. Oi. E aí?